Gente, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu quero muito compartilhar com você, amém? Eu quero falar nessa noite sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero te mostrar o que o Espírito Santo de Deus ele pode provocar em uma cidade ou em um local. A gente vai ler Atos 19. Abre sua Bíblia em Atos 19. A gente vai ler agora a partir do versículo 17. Quem achou diz amém? Sabe, eu creio que essa noite vai ser uma noite diferente, amém? Já está sendo, mas eu creio que a forma que vai terminar aqui, eu brinquei que na hora do curso de evangelismo, mas eu creio que se você entrou aqui, que não é batizado no Espírito Santo ainda, essa é a noite que você vai ser batizado no Espírito Santo. Eu creio que essa é a noite que você vai receber um toque do Espírito Santo, essa noite você vai viver experiências que você nunca viveu. Atos 19, versículo 17 ao 20, a Bíblia diz: esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Sabe, esse texto, a gente está lendo, ele foi... Puder trocar o microfone para mim, por favor? Esse texto, ele está mostrando o resultado, na verdade, o final de algo que aconteceu na igreja de Éfeso. Na verdade, o final de algo e o início de outro. Mas isso que a gente acabou de ler, o que aconteceu aqui, foi o resultado de um derramar do Espírito Santo sobre a cidade de Éfeso. E eu não sei quem estava aqui na terça-feira, alguém aqui estava na terça-feira aqui no culto? Quase ninguém. Glória a Deus. Feriado, né? Vou dar uma colher de chá. A gente falou um pouco sobre a carta de Jesus à igreja de Éfeso. E a gente falou um pouco sobre o contexto daquele lugar. Já que a maioria não estava aqui, só para te contextualizar um pouco. Éfeso era uma cidade na Ásia Menor. Éfeso, na verdade, foi a primeira, em Éfeso foi implantada a primeira igreja da cidade da Ásia Menor. E é interessante porque aquela cidade era marcada pelo pecado da idolatria e pelo ocultismo. Naquela cidade era comum magia negra, naquela cidade era comum feitiçaria, naquela cidade era comum bruxaria. E era uma cidade muito idólatra. Naquele lugar, naquela cidade existia um templo chamado Templo da Deusa Diana. Era a divindade da época, era a divindade daquele lugar. Pessoas vinham, viajavam do mundo todo para poder adorar a deusa Diana. E uma das formas de adoração a essa deusa, todas as sacerdotisas do templo eram mulheres, era uma adoração, uma deusa que era mulher. E uma das formas de adorar a deusa Diana era fazendo sexo com aquelas sacerdotisas daquele lugar. Então era um lugar completamente depravado, era um lugar totalmente promíscuo, era um lugar totalmente, com tudo de mais infernal que a gente possa imaginar. E é nesse contexto que o livro de Atos vai começar a falar em Atos 18, que o Apolo, um dos discípulos de Jesus, começa a pregar o Evangelho. A Bíblia vai dizer que Apolo começa a pregar e algumas pessoas começam a se converter.
Mas a Bíblia, ela vai enfatizar e ela vai ser categórica em dizer que Apolo, por mais que homem de Deus, por mais que conhecedor da palavra de Deus, por mais que conhecedor das escrituras sagradas, e por mais que ele tinha amor por Jesus e estava ali pregando o evangelho, discipulando, estava ali fazendo a missão que ele tinha que fazer naquele lugar, a palavra de Deus vai nos dar um fato que o Apolo não conhecia o batismo com o Espírito Santo. No finalzinho de Atos 18, você vai ler, a Bíblia vai falar, Apolo era um homem letrado, ele pregava, ele evangelizava, ele compartilhava sobre a fé em Jesus, ele era um homem que tinha muita autoridade, porém, só conhecia o batismo de João, ou seja, ele só conhecia o batismo nas águas, mas a Bíblia vai dizer, João Batista mesmo vai dizer, que o que vem após ele, que ele estava batizando com água, mas o que vinha após ele ia batizar as pessoas com fogo. Ou seja, o batismo com água é importante, mas a igreja precisa também de batismo de fogo, batismo no Espírito Santo, batismo de poder, amém? Tem alguém aqui comigo? Então Apolo está pregando e ele está ali, as pessoas estão se convertendo, mas existe um fato, o Espírito Santo não era derramado sobre aquela igreja ali em Éfeso, o Espírito Santo não tinha sido derramado, o poder de Deus não estava operando ali, existia palavra sendo compartilhada, existia Bíblia sendo pregada, existia pessoas sendo salvas, amém, mas não existia o poder de Deus fluindo sobrenaturalmente naquele lugar. E aí então a gente entra no capítulo 19 do livro de Atos, e a Bíblia vai dizer que Apolo, então, ele vai para Corinto fazer uma missão. Enquanto Apolo está fora da cidade, quem chega na cidade? Apóstolo Paulo. E a Bíblia vai dizer, logo no início do capítulo de Atos 19, logo no primeiro versículo, eu vou ler com você, é melhor. Abre aí, Atos 19, versículo 1. Eu quero te mostrar o que acontece com uma igreja ou com um lugar que é cheio do Espírito Santo de Deus. O que acontece depois de um lugar ou uma igreja receber o derramamento do Espírito. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele não vem para cá só para a gente cair no poder, amém? Ele não vem para cá só para a gente ficar arrepiado na presença. O Espírito Santo não enche esse lugar só para essa noite ser uma noite legal, não. O Espírito Santo de Deus nos enche para um propósito. E existem consequências do que vem depois do batismo com o Espírito Santo. Então vamos ver a primeira parte desse texto. Atos 19, versículo 1. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem ao mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então qual batismo vocês receberam quando creram? E eles responderam: o batismo de João. Então Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles tanto falavam em línguas como profetizavam. Então a primeira coisa que acontece quando Paulo chega nesse lugar, é interessante porque ele acaba de encontrar esses caras, e a primeira pergunta que ele faz é: vocês foram batizados no Espírito Santo quando creram? Isso me mostra da importância do batismo do Espírito Santo sobre uma igreja. A primeira coisa que ele não pergunta sobre que doutrina vocês estão aprendendo. Qual que foi a última aula do estudo bíblico de vocês? Paulo não faz essa pergunta. Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles vão falar: Paulo, nem ao menos a gente ouviu falar que existe Espírito Santo. E aí então Paulo começa a pregar o evangelho naquele lugar. Paulo impõe as mãos sobre eles e vai falar que os 12 homens que estão ali recebem o Espírito Santo de Deus, começam a falar em línguas e começam a profetizar. Mas a primeira coisa que eu aprendo
é sobre a importância que tem o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a primazia, é o início de tudo que Deus quer fazer através da igreja. Nós precisamos ser batizados com fogo. Se você está aqui, glória a Deus, você já é batizado nas águas, se não foi, vai ser também, e glória a Deus por isso. Isso mostra a salvação que você tem em Jesus, mas a verdade é que não para por aí, mas o Espírito Santo quer te batizar com poder, quer te revestir com autoridade, quer te usar com dons espirituais, quer te usar no sobrenatural de Deus. Então Paulo chega ali e a primeira coisa que ele pergunta é: vocês foram batizados? Ou seja, é o início, é o fundamento, é quase que Paulo está dizendo: não adianta a gente falar de outras coisas ou coisas mais profundas se vocês não antes receberem o Espírito Santo de Deus. Sabe, uma igreja que muda uma cidade, uma igreja que muda a zona sul do Rio de Janeiro, uma igreja que muda regiões, uma igreja que muda estados, nações, não é uma igreja apenas letrada, não é uma igreja apenas rica em conhecimento bíblico, amém, isso faz parte também, a gente tem que ser rico em conhecimento bíblico, mas uma igreja que vai mudar de fato um local, uma cidade, é uma igreja que é bíblica sim, mas é cheia do Espírito Santo de Deus. É por isso que quando Paulo vai falar que a letra mata, mas o Espírito vivifica, Paulo não está falando contra a Bíblia, mas Paulo está nos dando o sentido de que um complementa o outro. A letra mata, só a palavra, só o conhecimento deixam pessoas orgulhosas, deixam pessoas vaidosas, deixam pessoas achando que sabem demais, ou achando que são melhores do que as outras. Mas quando o conhecimento da palavra de Deus, ela vem junto com um derramar do Espírito Santo, a nossa igreja se torna imbatível, a nossa igreja se torna poderosa. Então a igreja que vai mudar um lugar, a igreja que mudou Éfeso, a igreja que vai mudar a Zona Sul, é uma igreja bíblica, aprofundada na palavra, mas é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E depois, pastor, deles receber o Espírito Santo de Deus, depois de eles serem ativados no Espírito de Deus, depois de eles receberem poder, qual foi a primeira consequência? Qual foi o primeiro fruto? O primeiro fruto que a gente vê desse derramar é a ativação de milagres e sinais sobrenaturais. Atos 19, versículo 11 e 12. A consequência de uma igreja cheia do Espírito Santo são os milagres e o despertar sobrenatural. Atos 19, versículo 11 e 12 diz: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. O sobrenatural começou a acontecer em massa naquele lugar. O batismo do Espírito Santo veio e, consequentemente, milagres começaram a acontecer. Enfermos começaram a ser curados. Milagres começaram a operar naquele lugar. Demônios começaram a ser expulsos. Esses foram os sinais que acompanharam o derramar do Espírito sobre aquele lugar. E se esses foram os sinais que acompanharam o derramar naquele lugar, esses precisam ser os sinais que nos acompanham nos dias de hoje. Por isso que eu falei no curso de evangelismo que a gente precisa ser sobrenatural. Porque ser sobrenatural é a consequência, é o fruto de alguém ser cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a consequência natural é vir no derramar. A gente não é cheio para a gente ficar inchado. A gente não é cheio para a gente falar que a gente é cheio. A gente não é cheio para a gente sentir a presença de Deus, não. A gente é cheio para chegar ao ponto de transbordar na vida das pessoas. E como é que a gente transborda? Cura, milagres, sobrenatural. Então aquela igreja foi cheia do Espírito Santo de Deus. Consequentemente, os milagres começaram a acontecer. Mas não parou por aí. A segunda consequência desse derramar foi uma autoridade espiritual. Olha que interessante esse texto, Atos 19, agora a partir do versículo 13. A gente está lendo o mesmo texto, amém? Atos 19 ainda, agora a partir do versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega.
Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Sabe, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus não é uma igreja só que opera sinais e maravilhas, mas é uma igreja que tem autoridade no mundo espiritual. Uma igreja que vai ser cheia do Espírito Santo aqui na Zona Sul é uma igreja que vai ter autoridade no mundo espiritual. Uma igreja que vai ter autoridade para governar contra os demônios e potestades que estão regendo sobre esse lugar. E é interessante porque esses filhos desses judeus, chamados Seva, eles começam a ver o que os discípulos estão fazendo. Olha como é que eles expulsam o demônio, então vamos imitar. Se é só falar, sai em nome de Jesus, vamos falar também. E eles vinham, botavam a mão na cabeça do endemoniado. Sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí ó o demônio, o que o demônio responde para ele? Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas você, não conheço, nunca ouvi falar, não faço ideia de quem você seja. Ou seja, estavam imitando um método, mas não tinham autoridade no mundo espiritual. Estavam copiando uma forma, mas não tinha autoridade no mundo espiritual. Ou seja, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela não vai só imitar, ela não vai só fazer, ela não vai só tentar reproduzir algo, mas ela vai ter autoridade para fazer. Vai ter autoridade contra os demônios, vai ter autoridade para operar milagres, vai ter autoridade, vai ter chaves do mundo espiritual sobre aquele lugar, sobre aquela região. Os caras estão ali tentando, se eles fazem assim, vamos fazer igual. Mas a verdade é que a autoridade é um fruto de um relacionamento com o Espírito Santo. Ele se derrama sobre nós e nós temos relacionamento com Ele. E aí sim nós temos autoridade. Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas você quem são? Ou seja, não existe autoridade forçada. Não existe autoridade forçada, não existe você querer se dar autoridade. O único que pode dar autoridade no mundo espiritual é Deus. E Ele só dá autoridade no mundo espiritual em quem Ele derrama poder, reveste de poder e quem tem relacionamento com Ele. Uma igreja cheia do Espírito Santo opera milagres, mas é uma igreja também que tem autoridade para governar sobre o lugar. E aí a gente entra agora na última consequência. Falei que ia ser rápido. Eles receberam o Espírito Santo. Eles operaram milagres, eles tinham autoridade. E agora a gente chega no fruto, que é o fruto que revela se um lugar de fato está vivendo um avivamento. Porque sinais e maravilhas tinha na igreja de Corinto, que era uma igreja imoral, promíscua. Sinais e maravilhas também acontecem em lugar onde pessoas estão sendo enganadas, onde pastores estão adulterando, onde pastores estão roubando, não é verdade? Mas o último fruto é um fruto que, de fato, se a gente chega aqui, é porque de fato a gente está vivendo um avivamento. Esses homens viveram, além de sinais e maravilhas, que é muito bom, e eu creio que a gente vai viver. Esses homens, além de autoridade no espírito, autoridade no mundo espiritual, esses homens viveram naquela cidade uma mudança de cultura. O Espírito Santo de Deus levou a cidade de Éfeso a uma mudança completa de cultura. O sinal se um lugar está vivendo um avivamento de verdade é se a cultura desse local está sendo interferida, se a cultura desse local está sendo transformada pelo reino de Deus, se a cultura desse local está sendo tocada e substituída pela cultura do reino de Deus. Atos 19, aí sim, a partir do versículo 17, que foi o que a gente começou lendo. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. O louvor já pode vir. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.
Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Sabe quais são os sinais da mudança de cultura aqui em Éfeso? E que precisam ser os sinais da mudança de cultura nos nossos dias de hoje, se nós queremos viver um avivamento. O primeiro sinal de mudança de cultura naquele lugar foi que eles estavam vivendo sobre o temor de Deus. A gente acabou de ler que o temor de Deus invadiu aquele lugar. Tudo que eles faziam tinha o peso do temor de Deus sobre eles. Um lugar que tem a cultura completamente interferida, um lugar que tem a cultura completamente transformada, é um lugar que vive debaixo do temor de Deus. Segunda coisa que nos mostra uma mudança de cultura, e essa aqui em específico, se você parar para estudar os avivamentos que aconteceram no mundo, avivamento de País de Gales, avivamento da Rua Azusa, avivamento de Toronto, todos eles têm essa marca muito forte, que é a confissão dos pecados. A Bíblia vai dizer, que a gente acabou de ler, que o temor era tão grande, que os homens e as mulheres começavam a vir e confessar os seus pecados, confessar as suas obras iníquas, confessava os seus erros, confessava as suas falhas. Todo lugar que está vivendo uma mudança de cultura e um avivamento é um lugar onde a confissão de pecado se torna presente e muito forte naquele lugar. O avivamento do País de Gales vai dizer que quase todos os presídios do país fecharam, porque eles começaram a se entregar. Quem tinha crime, fez alguma coisa errada, ia na delegacia por livre e espontânea vontade e se entregava. Olha, eu cometi um assassinato. Suicídio, desculpa. Eu cometi não ri não, isso não é brincadeira não. Eu cometi um assassinato. Eu roubei. Sei lá, todos os crimes, eles começavam a se confessar. Isso é muito forte, cara. Imagina alguém na delegacia e se entregando. A polícia talvez não esteja procurando ele. A polícia nem sabe que ele cometeu algum crime. E ele vai lá, o temor é tão grande que ele se entrega. E aí começaram a se entregar por crimes. Mais do que isso, o tempo foi passando e as pessoas que estavam na cadeia, elas começaram a ser soltas e elas foram restituídas para a sociedade, começaram a trabalhar, começaram a fazer outras coisas. E existiu uma onda de santidade na cidade, que novas pessoas não estavam sendo presas. Ou seja, os presídios começaram a fechar. As pessoas se confessavam, as pessoas se entregavam. Na Rua Azusa, as pessoas também confessavam os seus pecados, as pessoas iam ir para a igreja e confessavam adultério, confessavam que eram usuários viciados em drogas. Então, todo lugar que está tendo a cultura influenciada, está tendo a cultura mudada, tem o temor de Deus e tem confissão de pecados, amém? E a terceira coisa que a gente vê nessa igreja, que a gente vê nessa cidade, com uma mudança de cultura, é o abandono de crenças. Abandono de falsas crenças, o abandono de crenças erradas. A gente leu algo aqui e foi um episódio, cara, eu imagino quão forte deve ter sido esse episódio. Fala que todos os magos, os bruxos, os feiticeiros, eles pegaram todos os livros de magia e eles foram numa praça pública e eles queimaram todos esses livros. Ou seja, eles estão declarando que tudo isso que a gente acreditou até aqui não faz mais sentido, eles estão queimando. Sabe, queimar aqui significa assim, não só, peraí, eu não estou com dúvida, eu não estou ponderando o evangelho não, o evangelho é tão genuíno que eu estou queimando porque eu nem quero mais isso, sem chance de voltar para trás, sem chance de retomar essas velhas obras. A Bíblia vai dizer que a quantidade de livro ali valia estipulada em 50.000 denários. Se a gente for trazer para os dias de hoje, é como se fosse milhões de dólares. Eram livros importantes para a época.
como se hoje a gente, sei lá, queimasse algum museu do Louvre em Paris, ou algum museu muito importante para a humanidade, onde tem obras de arte, tem coisas da cultura muito importantes. Esses caras estão lá queimando em praça pública como um decreto de a gente abraçou a causa do Evangelho e a gente quer viver pelo que a palavra está nos dizendo para o resto das nossas vidas e não tem mais caminho de volta. Então, a terceira coisa que a gente vê aqui é o abandono de crenças, o abandono, nesse caso, da magia, da feitiçaria. Mas um tempo mais na frente, eles vão destruir o templo da deusa Diana. Ou seja, é a idolatria sendo quebrada naquele lugar, é a feitiçaria sendo quebrada e o reino de Deus sendo estabelecido. E a última característica que a gente vê que aconteceu nesse lugar, que a gente pode constatar que existiu uma mudança de fato de cultura, é que a Bíblia vai dizer que a palavra crescia e prevalecia. Todo lugar onde está sofrendo uma mudança de cultura não é um lugar só que abandona as falsas crenças, mas é um lugar que começa a abraçar a verdadeira crença, que começa a abraçar a verdade das Escrituras, começa a abraçar o que a Bíblia diz, começa a abraçar o que o Evangelho de Jesus diz, amém? Então aquela igreja, ela recebeu o derramar do Espírito Santo de Deus. Aquela igreja fluía em milagres, fluía em sinais. Aquela igreja tinha autoridade no mundo espiritual. E aquela igreja era tão cheia do Espírito que toda uma cidade foi mudada pelo poder que eles operavam. E sabe, eu não estou pregando isso aqui porque filosoficamente isso aqui é muito bonito. Mas eu não estou pregando só porque é uma história bonita. Eu estou pregando porque, se eu estou pregando é porque eu tenho convicção que isso pode acontecer na zona sul do Rio de Janeiro. Mas isso não vai ser fruto da nossa marra, isso não vai ser fruto da nossa boa eloquência, isso não vai ser fruto da nossa estratégia, mas isso vai ser fruto natural de um derramar do Espírito Santo sobre nós. Por isso eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé, mas bem ligado no que o Espírito Santo está fazendo aqui. Eu creio que nós vamos viver esse derramar, amém? Eu creio que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Eu creio que vão sair daqui jovens, homens, mulheres, que vão orar e os enfermos vão ser curados. Homens e mulheres que vão orar e os demônios vão ser expulsos. Homens e mulheres que vão ter autoridade sobre o mundo espiritual nesse lugar, nessa região, nesses bairros. Sabe, eu queria te convidar, se você já é batizado no Espírito Santo, eu queria te convidar a falar em outras línguas nesse lugar.